Ao lado do presidente do Partido Progressista em Mato Grosso, o deputado Ezequiel Fonseca. Se você quiser colaborar com esse bate-papo, mande o seu questionamento ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente repassa imediatamente ao nosso convidado. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, deputado, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, Thalita. O senhor também é presidente do Partido Progressista, como eu disse. Como que estão as articulações do partido, da sigla, no sentido de garantir mais cadeiras na Assembleia Legislativa e mais cadeiras na Câmara Federal? Na verdade, as articulações já se passaram esse momento de se articular. Nós fizemos, eu acredito, uma boa articulação. Nós lançamos pelo menos 7 candidatos a deputado estadual, um candidato a deputado federal. Fizemos uma boa coligação, no meu ponto de vista, e agora é trabalho. Todos nós estamos a campo, pedindo voto por nossos candidatos, a governadora, a senadora, a federal, a estaduais, e acreditamos numa grande vitória para o Partido Progressista e também para Mato Grosso. Quantas cadeiras o Partido Progressista pretende conquistar na Assembleia Legislativa? Nós estamos trabalhando com a hipótese de fazermos pelo menos 2 cadeiras, manter as cadeiras que temos. Hoje nós temos 2 cadeiras do Partido Progressista e queremos recuperar a cadeira de deputado federal. Uma de deputada Zambuja e outra... Isso, deputada Antônia Zambuja, que é lá de Pontes e Lacerda, e a nossa cadeira, 2 vagas que nós temos, nós queremos segurar esta conquista que é do Partido Progressista. Presidente, qual é a aposta do segundo nome para conquistar essa cadeira? Tem alguém? Não, nós temos 7 candidatos, nós temos nesses 7 candidatos uma coligação com o PSB, e desta coligação nós acreditamos que o PP sai vitorioso segurando essas 2 vagas. Presidente, me fale um pouquinho sobre o próprio Partido Progressista, que tem sido alvo constante de ataques na campanha ao governo do Estado. O candidato Lúdio Cabral, do PT, tem falado que o caos na saúde, hoje instalado no Estado, tem sido em razão e corroborado por causa do Partido Progressista, em razão dos secretários terem sido do partido. Como que o partido tem avaliado esse tipo de ataque? Olha, normal. O candidato, em outras oportunidades, convidava o PP e insistia que o PP estivesse junto com ele. Não tendo tido esse êxito, começa então a colocar defeitos. Isso é normal, a política acontece isso mesmo, mas se o problema fosse só na saúde, nós estaríamos resolvido com a saída do PP. O problema não está só na saúde. Então, não serve esta pecha para o nosso partido. Acho que o candidato precisa encontrar um outro argumento para se colocar perante a sociedade, porque a sociedade mato-grossense espera no próximo governo uma grande mudança em vários setores. O fato do PP ter ficado tanto tempo na pasta da saúde não pode ter colaborado com o caos instalado no setor, desde a era que a gente disse Pedro Henry? Olha, eu avalio de outra forma. Eu avalio que o problema da gestão da saúde, ele foi colocado de uma forma, talvez com a questão das OSS, que se fala muito, não é? Em outros estados, os governantes, os candidatos têm tido que assinar um documento dizendo que vai continuar com as OS. E em Mato Grosso é o contrário. Todos os candidatos, já está declarado isso, de que vão acabar com as OS. Eu penso que o modelo, as OS entrou em Mato Grosso na tentativa de fazer o melhor, porque também não estava bem. Acontece que, acho, no meu ponto de vista, que foi colocado, talvez, deveria ter sido colocado de uma forma gradativa, fazendo as avaliações e as fiscalizações necessárias, e também nós sabemos que o problema maior em Mato Grosso é a questão da liquidez. Chegar o dia do pagamento, ter o dinheiro em caixa. E nós sabemos que hoje, por exemplo, a OSS de Cáceres e a OSS de Rondonópolis, que tem sido referência, se você for ver hoje, ela está no mínimo com 2 meses de atraso no pagamento. Então não é o sistema que está colocado, é os recursos que precisam ser garantidos
no dia certo, senão não tem sistema que funcione. Foi falha, então, a adoção Muito, sem dúvida. das OS em Mato Grosso? Foi falha de pagamentos, principalmente. Você faz um contrato de prestação de serviço e você não paga. Você acha que vai ter um bom serviço? Não acredito, como eu estou te falando. Hoje nós temos Cáceres e Rondonópolis. São duas referências de OSS que têm funcionado. Porém, está a duras penas. Quando chega no final do mês, nós, como deputados, temos que ficar correndo atrás da Secretaria de Saúde, pedindo, por gentileza, por favor, que cumpra os compromissos. Imagina o PP que tinha portas abertas com o governo. Eu gostaria que o senhor fizesse justamente uma avaliação do governo Silval, uma vez que o PP esteve no governo por tanto tempo. O PP avalia o governo Silval como um governo engessado. E se você pegar para fazer uma avaliação, você rapidamente vai comprovar que a saúde não andou, que a segurança não andou, que a educação está aí. Ontem saiu o resultado do IDEB. E nós, como professor, falamos o tempo inteiro. Ontem o ensino médio mostrou que caiu, né, que caiu no IDEB. E é lógico que isso aí, o reflexo está no ensino fundamental, porque o aluno passou pelo ensino fundamental para chegar no ensino médio. Se o ensino fundamental não foi bem, como que ele vai estar bem no ensino médio? Nós pedimos durante os 4 anos para que houvesse uma reavaliação no sistema que está colocado. Discutimos com a Secretaria de Educação, levamos o problema até o governador Silval, pedindo que ele interferisse. Nós temos levantamento que mostra que pais não estão contentes, que os professores não estão contentes, e mesmo assim, com todos esses dados, tentamos colocar através da Comissão de Educação, que eu presidi durante 2 anos, e nós não tivemos êxito. O resultado está aí. Ontem saiu mostrando que nós caímos no ensino médio. Com certeza, o problema não está apenas no ensino médio, está no fundamental. Deputado, voltando na questão da saúde, já que eu citei o deputado Pedro Henry, ele ainda está afiliado ao Partido Progressista? Não, o Pedro Henry está pagando, se é que ele errou, pelos erros, não é mais filiado no Partido Progressista, e nós assumimos a presidência do partido, estamos tocando o partido, diga-se de passagem, muito bem. Nós temos candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, temos um vice-governador que tem sido, para o Pedro Tax, um grande parceiro. Nós estamos andando pelo interior do Mato Grosso e vendo o quanto que essa parceria foi importante, o quanto que o nosso partido, que depois que foi criado, foi rachado por a criação de um novo partido. PSD. Né? Perdemos uma grande liderança, que foi o Pedro Henry, mas nós trabalhamos muito. E aqui, no RD News, nós falamos por diversas vezes que estivemos aqui. Estamos buscando novos quadros, estamos oxigenando o partido e conseguimos. O nosso partido hoje está numa posição muito boa política, com novos quadros e com pensamento de ajudar a construir esse Mato Grosso num novo modelo. Vou citar o Pedro Henry pela última vez em relação à região oeste. Ele tinha base eleitoral em Cáceres, né? Uma vez que ele é candidato, por isso tinha. E o senhor tem trabalhado muito aquela região, já que já foi prefeito de Reserva do Cabaçal, que é a região próxima, presidente da AMM também. Acredita que pode conseguir um rescaldo do eleitorado do Pedro Henry daquela região? Olha, não tenha dúvida disso. Há 20 anos nós trabalhamos política na região. Há 20 anos eu ando pelaquela região, nas campanhas em que o Pedro Henry, que é do nosso partido na época, hoje ele está desfiliado, mas eu acompanhei tudo pelaquela região. Então eu também tenho milhares de amigos por lá. E a nossa campanha, inclusive agora, nós já temos uma base colocada lá. Então a esperança que se tem naquela região é que nós possamos conquistar esta vaga, que por 5 vezes foi do deputado Pedro Henry, e que não tem um município naquela região que não tenha sido beneficiado com as emendas parlamentares.
e que hoje, sem essa liderança, os municípios já estão vendo a grande dificuldade que está sendo e que, se não tiver o representante, vai continuar tendo esse problema. Então, nós estamos muito bem posicionados, estamos pedindo voto, estamos visitando a região, estamos colocando a importância de se manter a vaga de deputado federal de alguém que conhece a região. E aí eu acredito nessa vitória. O senhor não teme mesmo, então, a associação da imagem dele quando o senhor, mesmo ele tendo sido condenado pelo mensalão, por exemplo? Não acredito nisso, até porque o meu perfil também é diferente. Eu tenho um perfil totalmente diferente do Pedro Henry. Então, eu espero que, com este perfil de mais conciliador, eu consiga, inclusive, buscar o eleitorado do Pedro e também buscar o eleitorado que não era a favor do Pedro. Mário Essa pergunta por meio do chat que o PP comandou a saúde do Estado durante 4 anos e agora dizem que está tudo errado. Como explicar isso para o eleitor? Primeiro que não foi 4 anos, né? Nós saímos do governo em 2013 e isso foi inclusive colocado pelo meio de comunicação. Então nós ficamos 2 anos. E durante esses 2 anos, por diversas vezes, nós pontuamos a questão da fragilidade nos pagamentos, que teria que ser, ter a garantia. Então tinha uma grande insegurança. Agora, a grande questão que se discute é a OSS. A OSS, ela entrou porque a saúde não estava funcionando. Aí ainda ficou pior, isso é real. Mas uma das questões principais é a falta de pagamento, de não ter a garantia do dia certo para pagar. O PP adotaria essa culpa de ter adotado as OSS? Não, o PP nada aconteceu se o governador não quisesse. Então o governador também tinha que se posicionar dizendo, olha, não quero OSS. Teria tocado de outra forma. Paulo pergunta por meio do chat se o senhor é a favor das emendas parlamentares. Eu penso que, enquanto não encontrar outro modelo, as emendas parlamentares, elas ainda são necessárias. Talvez não seja o melhor modelo. É bem melhor, era melhor que fosse diferenciado, que os municípios pudessem ter a garantia dos recursos na conta. Acontece que o sistema que está colocado não garante isso. E aí, os parlamentares, ouvindo a reclamação dos municípios em diversos pontos, cria-se, então, essa questão das emendas. E hoje, a maioria dos municípios do Mato Grosso vive pedindo aos parlamentares, cobrando dos parlamentares, as emendas em vários setores. Então, eu acredito que a gente precisa discutir isso, encontrar uma solução. É bem melhor que esses recursos fossem passados direto para os municípios e que os parlamentares ficassem com a responsabilidade de discutir os projetos de lei, de fazer as votações, e fiscalizar de buscar a fiscalização também. Né? Mas, infelizmente, enquanto isso não acontece, as emendas são essenciais para os municípios. Eu acredito que o Paulo esteja perguntando porque muitos parlamentares utilizam esse instrumento como algo imprescindível até, e os prefeitos acabam se tornando reféns desse instrumento de barganha. Exato. O senhor já foi prefeito e sabe da dificuldade que é recorrer a um deputado o tempo todo buscando recursos. Vou aproveitar o gancho do Paulo. As emendas parlamentares se tornaram um instrumento de barganha entre deputados, entre parlamentares e executivo? Eu não digo que se tornaram um instrumento de barganha. Eu digo que os municípios, na situação que passa nos dias de hoje, eles precisam buscar de todas as formas possíveis. A forma que está colocada é essa. Então nós temos que trabalhar esta mudança para que os parlamentares fiquem fiscalizando, apresentando projetos, discutindo o que é devido, a questão do legislador, né, construção de lei e tal, e que os municípios possam ter a garantia de ter esse recurso direto lá na conta. Enquanto isso não acontece, é necessário, mas não pode ser, em nenhuma hipótese, um objeto de barganha. O presidente Paulo se manifesta pelo chat, ele fala que é contra as OS, pois acha que o legislativo deveria fiscalizar a função típica e ao invés de ficar prometendo que é a função típica do executivo. Aproveitando o gancho do Paulo, citando o executivo, temos o Carlos Fávaro do PP como candidato a vice-governador na chapa do Táxi.
A gente nunca falou tanto de vices e de suplentes nessa eleição como em outras. O senhor acredita de fato que o PP possa interferir novamente no serviço prestado à população, como aconteceu agora no caso do governo Silval, caso o Tax seja eleito? Eu penso que o vice-governador Carlos Favaro, ele tem um grande conhecimento na questão do agronegócio, na questão da infraestrutura. Ele fez vários estradeiros, ele conhece de hidrovia, ferrovia, rodovia, quer dizer, da parte de infraestrutura. Nesse aspecto, acho que ele pode contribuir. Agora, isso vai depender do governador. E o governador Pedro Tax, não, até onde eu sei, não houve nenhum loteamento de secretarias ou do governo. Isso é importante, porque ele sempre foi muito firme, colocando de que não iria lotear o governo para ganhar o governo. Então, após ganhar o governo, logicamente haverá uma reunião onde ele vai preparar o seu staff. E aí eu acredito que o vice-governador Carlos Favaro, com o conhecimento que tem, com a tranquilidade que tem, com o respeito que tem ao governador, poderá, não estou dizendo que vai ser não, poderá contribuir e muito para Mato Grosso, porque ele conhece dessa área. E o Pedro já colocou em diversas reuniões que ele quer cuidar da parte social. Ele está muito preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança pública, e que o Carlos poderá contribuir muito na parte da infraestrutura, que é o que ele conhece. E aí integrando, inclusive, a capital, que ele é da capital, o Pedro, e o interior, que o Carlos é do interior. O senhor citou agora há pouco que teve dificuldades na conversa com o governador Silval Barbosa em relação às mudanças na educação e também na saúde. A gente tem conhecimento, inclusive de bastidores, e a gente já falou inclusive com o candidato Pedro Tax, da dificuldade, às vezes, que ele tem de articulações políticas, né? Ele costuma ser mais duro, mais rígido. Teme que o que aconteceu no governo Silval possa acontecer também no governo Tax, caso ele seja eleito? Não. O governo Silval é um governo que demora para decidir. O governo não pode demorar demais para decidir as coisas. Eu acredito que o Pedro Tax tem essa diferença. Ele tem uma decisão rápida, ele tem um posicionamento. E isso é importante para o Executivo. O Executivo não pode deixar as coisas ir acontecendo e acontecendo. O governo Silval Barbosa foi um governo engessado. Então, nós esperamos que o governo Pedro Tax não seja, o exemplo está aí, foi colocado, o Pedro Tax é um crítico desse modelo e nós acreditamos que a mudança vai acontecer exatamente por isso. Perdão. Eu gostaria que o senhor me falasse das articulações do Partido Progressista em relação à possível visita da Dilma e do ex-presidente Lula, já que o Partido Progressista faz parte da base em nível nacional. Como que ficaria isso aqui em nível estadual? Nós nunca escondemos isso, né? O Partido Progressista faz parte da base do governo federal. Nós tivemos, inclusive, num almoço com a presidente Dilma antes do período eleitoral. O partido definiu isso em Brasília, foi colocado em votação e o partido definiu. Em Mato Grosso, é diferente porque a Nacional liderou os partidos. Então, em Mato Grosso, nós coligamos com Pedro Tax, fizemos uma grande coligação, mas apoiamos a presidente Dilma. Então, no meu caso, no caso do Partido Progressista, nenhum problema. Ela vindo a Mato Grosso, nós poderemos estar junto com ela, né? O problema está de que o Partido dos Trabalhadores, até então, tem demonstrado arredio a isso. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso trabalho, vamos respeitar o Partido dos Trabalhadores e vamos tocar a nossa vida para frente como estamos fazendo. Não pode causar estranheza ao eleitor, já que o candidato Pedro Tax sempre foi muito duro na tribuna lá no Senado, criticando as políticas sociais e as políticas públicas feitas pela presidente Dilma, e de repente o Partido Progressista, que é aliado em nível estadual, dá base eleitoral para ela aqui? Não, nós discutimos isso antes. E o partido, o grupo político que está com Pedro Tax, não tem apenas a presidente Dilma. O PSB está lá e hoje tem a candidata da Marina. O PSDB o PSC está lá, tem o pastor Everaldo. O PSDB tem o Aécio Neves.
Aí só o PP que é diferente? Não, o PP também está lá e apoia a presidente Dilma. Para encerrar nosso bate-papo, uma pergunta do Paulo por meio do chat. O senhor não acha que as emendas parlamentares podem fomentar a corrupção? Olha, a corrupção não nasceu através das emendas. A corrupção está em cada cidadão. Eu acredito que não. Eu acredito que o cidadão que já nasce com esse instinto de corrupção, ele leva em qualquer setor que ele tiver. E não é apenas na questão das emendas. Eu acredito que é possível fazer um trabalho bonito, um trabalho onde a emenda saia de Brasília e chegue lá na ponta, sem ter essa questão de ficar cobrando propina, sem ter essa questão de querer tirar do município aquilo que lhe é direito. Então, eu não adoto essa política, acho que está errada, e sendo deputado federal, quero deixar claramente isso. Nós faremos da emenda parlamentar que ela chegue até a sua finalidade. Tá certo, deputado e presidente do Partido Progressista. Obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Eu que agradeço. Obrigado.